Deus. Quero convidar você para nós fazer um minuto de oração. Toda a igreja que já está aqui presente, você que está aí nos acompanhando por essa live, né? Glória a Deus. Deus vai te visitar nesse culto abençoado, a qual o Senhor vai falar conosco, com a igreja, porque Deus se faz presente nesse lugar. Glória a Deus. Vamos orar, fazer um minutinho de oração para Deus abençoar esse lugar nessa noite, para a glória do nome dele. Aleluia. Você que está aí vai receber oração da parte de Deus. Que Deus venha te visitar. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, como sempre, quero te pedir perdão pela minha falha, pelos meus pecados, e já quero desde já te entregar, Pai, a minha vida, a vida de quem está aqui nesse templo e de quem está acompanhando essa live. Ó Deus, que tu tome a frente, o primeiro lugar deste culto, e que tu venha bradar mais uma vez e falar forte, falar poderosamente aos corações. Pessoas, meu Pai, nesta noite sejam tomadas, pessoas nesta noite, ó Pai, sejam visitadas e tocadas pelo poder da oração e do teu nome e do teu Espírito, ó Pai. E que no momento da palavra o Senhor vem impactar o lugar, o Senhor vem impactar o ambiente onde teus filhos se encontram, estão em casa, seja onde for. Ah, Pai, que tu envie anjo que guarda, anjo que livra, que protege, e também a cura sobre esse país, sobre, meu Pai, essa humanidade, sobre o Brasil, a nação, ó Deus, o presidente, o governador, as autoridades, meu Pai, que tu venha proteger, guardar, livrar, e não deixar que nenhum mal venha tocar nem atingir. Mas Deus, Arabassuri de Calabacá, neste momento, nesta hora, eu te peço a força do Senhor para quebrar cadeias, cadeado, força negativa, contrária, e aonde tem treva, a luz vai brilhar, vai raiar, vai resplandecer, e as trevas vai sair, a morte vai sair, o desespero, a perturbação, a loucura, a depressão, a opressão vai sair, vai entrar o desejado de Deus, vai entrar o manto de Deus, vai entrar o mistério de Deus, vai entrar o sobrenatural de Deus. Então começa, meu Pai, a enviar anjo do céu, arcanjo, querubim, serafim, Miguel, Gabriel, tudo armado, com espada desafiada, desembanhada, e espada de fogo, para colocar os demônios que entram no casamento, que entram lá no patrimônio e na família, para tu cortar e jogar tudo no abismo, da onde eles vieram, e eles não se metam, mandar suplicar, de se levantar contra um povo que tem a marca do Cordeiro e do sangue de Jesus Cristo. Então começa a passear nesse tempo agora, nesse santuário, nessa casa, e também na casa do teu filho, da tua filha, que está acompanhando por esse live. Começa, meu Pai, a soprar, vai soprando, em prol da vida desse irmão, dessa irmã, que está na guerra, está na peleja, está na batalha, mas o general de guerra, que é o nosso Deus, não perde batalha, guerreia nossas guerras, peleja por nós. Eu quero o chão do céu, eu quero poder, autoridade e virtude para me entregar debaixo da tua mão, debaixo do teu Espírito, e falar somente, Pai, o que as pessoas estão precisando, necessitando, como eu nesta noite. Abençoa este culto e dá vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar a irmã Regina para estar louvando o Senhor. Aleluia. Deus é fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sai da igreja com a paz. Amém.
seja o nome do Senhor. Josué capítulo 1, livro das conquistas. Você vai ver conquistar através da palavra do Senhor ao nosso coração. Amém? Você que está aí, Josué capítulo 1, verso 1 em diante, aleluia, o livro das conquistas. Glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Deus fala com Josué e anima ele, amém? Deus vai falar contigo e vai te animar nesta noite, amém? Você que está nos acompanhando, está aqui, ele vai falar e vai te animar, porque ele é Deus que anima, ele é Deus que bota a gente para cima, amém? Deus nunca quer ver ninguém para baixo, a não ser cheio da oração e de joelho no chão, amém? Aleluia, Deus! Foi musical. Josué capítulo 1, versículo 1, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus ele é fiel. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos teus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Heteus, e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Pois eu continuo. Feche seus olhos nesta noite para nós orar mais uma vez para Deus abençoar e usar a minha vida como canal, como instrumento que vou trazer a mensagem. Estenda as mãos para cá, para Deus abençoar, né, irmão? Para Deus falar, para ser Deus puro falando e não homem. Aleluia, Espírito de Deus, mais uma vez, meu Pai, eu quero entregar minha vida diante do teu altar, algo sério, consagrado, santificado, santo. Ah, Pai, eu estou aqui pedindo a tua graça, pedindo a tua essência, a tua presença. Ó Pai, não abrir, não fechar da minha boca, me dá palavra, Senhor, e me dá o discernimento, me dá a compreensão, a interpretação, a ciência, a profundidade, o poder, a ousadia desta palavra bendita, santa, poderosa, a qual eu vou pregar e vou anunciar, porque é boas novas, é boa notícia, e eu creio que vai expandir, que vai alabaçubicabar, vai tocar em coração, vai no profundo da alma, do interior, vai dar no cerne, vai dar onde o homem não pode ir, meu Deus, e vai curar, vai sarar, vai dar vida, vai resgatar, vai erguer, vai levantar, vai fortalecer, vai fortificar. Ah, Deus vai restaurar nesta noite. Espírito Santo, pessoas que estão aqui, pessoas que estão já ouvindo nesse live, ó Deus, tu vai fazer algo tremendo, mais forte do que ontem. Hoje tu vai bradar mais ainda, hoje tu vai no profundo das pessoas, porque tu entra no lar, na casa, na família, no patrimônio, no relacionamento, nos filhos, nas filhas. Começa, Senhor, agora espalha a cura dentro de lares, cura dentro das UTIs, cura dentro dos hospitais, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão no leito, pessoas que estão, meu Pai, com esse vírus maldito, mas é o Senhor que vai visitar, é o Senhor que vai tocar na carne, é o Senhor que vai tocar no sangue, é o Senhor que vai tocar na junta, na medula, nos ossos, nos nervos, nas veias, é do salto da cabeça, a planta do pé. Essa enfermidade, ela não vai suportar o
Agora, Jesus, começa a soprar agora. Eu sinto a unção. Começa agora a derramar a unção sobre esse povo que está aqui, que está ouvindo. Pelo outro lado aí o som do Espírito Santo, o som de Deus, o som divina. Eita, Jesus, faz coisa grande. Hoje meu Pai, o inferno vai ser sacudido, bombardeado pelo poder do teu nome. A oração, ela move montanha. A oração, ela faz a roda girar. A oração, ela para tudo, mas dá vitória aquela que é fiel e acredita no poder da oração. Então, Pai, assim, abençoa a minha vida, eu que falo contigo, e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus, Ele é fiel. Oh, glória. Aleluia. Jesus de Nazaré. Que coisa boa é a presença do Eterno. Aleluia. Não tem coisa melhor do que a presença do nosso Deus, viu? Aleluia. Josué. Quando nós falamos de Josué, a gente não pode esquecer Moisés, o líder dele, né? Que estava na frente, linha de frente. Mas Josué obedecia, Josué se submetia a Moisés. A Bíblia vai relatar no capítulo 1, por quatro vezes, que o Senhor diz: olha, Josué, anima-te, esforça, tem bom ânimo. Agora, por que a Bíblia, o próprio Deus, vai falar com um sacerdote? Porque o Moisés, ele morreu, Moisés, ele faleceu. Agora Deus vai colocar na mão de Josué. E nós podemos dizer, mas foi Deus? Foi, mas Deus, antes de colocar Josué, Moisés, ele abençoou a Josué. A Bíblia vai dizer, para mim começar a pregar, em Deuteronômio, capítulo 34, que Moisés vai subir o monte das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje da sua sepultura. A Bíblia está dizendo, irmão, que ninguém sabe do corpo de Moisés. Aí imagina, quando ele morre, vão chorar 30 dias pelo corpo dele, segundo. Aí a Bíblia diz assim, no capítulo 34, versículo 9, quando começar a pregar: e Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito de Deus e de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Agora imagine eu, sou Josué, caminhei com Moisés, vi os sinais, prodígios, maravilha que outro, eu depois ou antes não fez, operou a mão forte de Deus na vida de Moisés, e eu lá perto dele, e eu lá obedecendo, porque quando se ama, quando tem um bem de Deus, algo que é obediência, irmão, a gente se submete. E lá eu obedecendo, Josué obedecendo Moisés, até o final. Moisés sobe no monte e Deus diz assim: ei, tu não entrou na terra prometida daqui, mas tu vai ver de longe. E quando ele vê, ele morre. E quando ele morre, irmão, até hoje estão procurando o corpo dele. Lá em Judas, não Iscariote que morreu enfocado, antes de Apocalipse tem um livro chamado Judas, que é depois da Epístola de João. E lá o anjo Miguel, ele está brigando com Satanás pelo corpo de Moisés, que até hoje ninguém descobriu.
Aí eu imagino Josué, que andava, que via Moisés, o líder dele, fazendo prodígio, maravilha e coisas grandes. Agora ele morre. Aí imagine Josué, não sabe aonde o corpo do seu líder, de quem ele obedecia, se submetia, está. Agora a voz de Deus. Mas primeiro Moisés, ele coloca as mãos e ele abençoa a Josué. Deixa eu te dizer, nem todo mundo pode ser levantado como pastor. Nem todo mundo pode entrar na tua casa e na tua casa colocar as mãos e abençoar você e te visitar. É só aqueles a quem Deus levanta e aqueles a quem o pastor, o líder abençoa para ele ir. Cuidado! Irmão, quem vai, entra na tua casa e ora, coloca as mãos, porque tem que vir do céu, tem que ser abençoado pelo sacerdote, porque Moisés, ele abençoou Moisés, colocou as mãos. Agora, filho de Nun, vai tomar o cargo, vai ser líder, e Deus vai falar com ele, porque quando eu vou para um canto, irmão, quando eu vou ser alto de Deus, ele vai falar comigo. O pastor vai me abençoar, vai derramar o óleo, o azeite perante a igreja, perante os homens, para confirmar. Mas agora eu vou ter uma responsabilidade, e agora eu vou ter que ter contato. Não é mais o pastor que me abençoou, é com Deus, é com o céu. Eu vou ter responsabilidade. Agora a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. Irmão, quem não tem sabedoria do céu, do alto, de cima do Espírito Santo, não pode estar liderando nada, não pode estar na frente de nada. Por quê? Porque quando Salomão, ele pede algo a Deus, ele pode me pedir, Salomão, o que tu quiser. Ele diz, Senhor, eu quero sabedoria, porque eu vou reger um povo grande. E a primeira coisa que ele vai ali é duas prostitutas. Chega até ele e uma diz, o meu filho morreu e essa aqui trocou. Ele vai ter o discernimento e logo ele vai julgar uma causa e ele pede uma espada. É por isso que eu digo, quem ama sente a dor, quem ama quer bem, quem ama quer estar perto. Deixa eu te dizer, se tu ama o Senhor, se tu ama o líder, tem que estar perto dele, tem que obedecer, tem que se submeter até o final. Ali Salomão resolveu a causa. Mas vou parar com Salomão, porque eu estou falando de Moisés e Josué. Josué, ele começa a falar com ele, agora é tu. Assim como eu fui com Moisés, o meu servo, que tu andou com ele, agora eu vou ser contigo. Agora Deus vai falar com ele, eu vou continuar. Versículo 6 do capítulo 1 de Josué. Eu só li até o 5. Olha o que Deus diz. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que me daria. Você quer, irmão, adquirir algo, tomar posse de algo? Terra, não fala só de terra que nós temos. Não fala só de propriedades. Ei, tem a terra do nosso coração. Né? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter nos nossos caminhos, eu irei do céu e sararei a vossa terra. Tem coisa melhor do que a terra do coração da sarada, da limpa, da pura. Ei, irmão? Porque a gente vai falar algo de Deus. Mas Deus vai dizer para ele, esforce e tem bom ânimo. O que Deus está dizendo? Te encoraje. Tenha coragem, Josué. Por quê? Porque Josué, irmão, ele viu o líder dele enfrentando, ele viu o líder dele passando um momento ruim, trágico, e agora ele vai ter que ter coragem de pegar aquela responsabilidade que Deus colocou para ele fazer agora ele se esforçar. Você já viu alguém desanimado, está de pé, e Deus vai mandar se levanta, porque eu vou ser contigo, eu serei contigo com esse povo para conquistar, para adquirir algo, tem que se encorajar, tem que ir para frente, tem que avançar, tem que prosseguir. Então Deus estava falando para José, é só, você tem bom ânimo. Irmão, quando Deus fala para mim ter bom ânimo e me esforçar, é porque eu tenho que me levantar, é porque eu tenho que me ajudar, é porque eu estou sem ânimo. Josué, naquele momento de ver o líder morto, de ver até o corpo do líder não tinha aparecido, ele estava passando um momento em que queria vir desanimado, mas a voz de Deus
ela é tão grande que ela sabe quando nós estamos querendo desanimar, ela sabe quando nós estamos desanimados. E uma pessoa desanimada é igual a Ana, só vai chorar, não quer comer, não quer beber, não quer se levantar, mas a voz de Deus é maior. A voz de Deus nessa noite, na tua vida, ela vai ser maior para te levantar do lugar do acomodo, do lugar da negligência, porque tu parar, tu não vai alcançar, tu não vai conquistar. Então esforça para entrar, para possuir. Anima. Tem que ter coragem, Josué. Tem que ser corajoso. A igreja, você tem que ter coragem para olhar para essa pessoa e dizer: a voz de Deus está mandando eu ir, enfrentar essa situação, tomar posse, porque depois dessa situação, depois dessa luta, depois dessa tempestade, lá na frente tem vitória, tem conquista, tem maravilha de Deus, tem bênção de Deus, tem benefício de Deus, tem recompensa de Deus, tem galardão de Deus para nossas vidas. Porque tu farás este povo herdar daí que jurei dos pais que lhe dariam. Verso 7 ele vai repetir. É doutrina, né, irmão? Parece que todo pentecostal. Deus me segura, pai. Deixa para sexta, né, o Pentecoste. Ou seja, então somente esforço tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andar. Irmão, tem que ter um cuidado. É doutrina, eu estava esquecendo até que é doutrina, é ensinamento. Tem que ter um cuidado de não se desviar para a esquerda nem para a direita, mas sempre andar reto, andar certo, direito, correto, andar na vereda da justiça. E ele está dizendo: tenha cuidado para fazer tudo direitinho. E ele diz mais, como é doutrina: não deixe apartar esta lei deste livro. Não deixe. Tudo que Moisés te ordenou, te passou para tu fazer. Irmão, líder, quando vê alguém que se submete, ele vai colocar esse alguém e vai confiar, ter uma responsabilidade. Aqui muitas vezes eu não posso ir numa casa que eu já estou noutra, eu coloco um sobretudo porque eu conheço, eu só coloco porque são obedientes, submissos, e eu sei que eles vão fazer da forma que Deus manda, porque quando o sacerdote manda, irmão, é a voz de Deus na terra, e eles vão fazer. Então ele mandou tomar cuidado. A gente vê, irmão, que tem um bocado de pessoa que não tem esse cuidado de fazer conforme a lei, a palavra, o que está escrito, o que é mandamento. Tem que ter um cuidado, não pode. Ei, José, tu não pode desviar para a esquerda, tu não pode desviar para a direita. Sabe por quê? Deus estava tendo cuidado de dizer para ele, de falar para ele, porque, irmão, na hora do aperto, na hora que está tudo sufocando, na hora que está tudo apertando, na hora que vem a tempestade, a tribulação, a pessoa quer sair do caminho e quer desviar para a direita ou para a esquerda. Mas deixa eu te dizer o que Deus está falando. Ei, Josué, nessa geração, semente de Moisés, nessa geração, tenha um cuidado de guardar toda a lei do Senhor. Aleluia. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo está escrito. Outra coisa que um líder e que alguém que acompanha o líder é que não pode deixar apartar e de falar e sair da nossa boca a lei de Cristo. Ninguém pode mudar, viu, irmão? Ninguém pode tirar da minha boca, sacerdote. A Bíblia diz que a ciência, a lei está nos lábios do sacerdote. Capítulo 2 de Malaquias, versículo 7. Deus deu para o sacerdote a ciência, a lei está nos nossos lábios. Ele Deus dá sabedoria. Por isso que Josué, cheio de sabedoria, ele vai agora
passei linha de frente no lugar de Moisés, porque Deus dá a sabedoria, Deus dá o entendimento. Deus nunca vai colocar eu num lugar para Ele não me dar algo para mim fazer naquele lugar. Ele vai me dar, Ele vai me capacitar. Pastor, eu não sou capacitado. Pastor, eu tenho vontade. Esse tudo é um chamado, é escolhido ou escolhida por Deus. Pode abrir a tua boca, Deus vai colocar a palavra dele, o mandamento, o que está escrito. Toma cuidado para que não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita de dia e de noite, para fazer tudo direito. Então, irmão, para a gente pregar, para a gente levar uma palavra profunda, a gente tem que meditar de dia. Pastor, é líder, ou não seja, pregador, não pode estar ocupado, não pode estar desanimado. Você já viu pessoa ocupada, desanimada, aí chega de noite e fala, mas não tem a essência, não tem a unção, não tem o poder, não tem a autoridade, não tem a glória de Deus na vida, não tem a Shekinah, porque não meditou. Tem que meditar, Deus. E o que acontece, pastor? Para que Deus cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É fácil? Tudo quanto a palavra está escrita tem que ter o cuidado de passar para vocês. Eu não posso tirar um jovem, um acento, um tio, porque eu vou dar de conta quando eu fizer para isso. Eu tenho que meditar dia e noite. Eu tenho que ter o cuidado. E o que acontece, pastor? Olha o que acontece comigo e com você. Porque então fará prosperar o teu caminho. Você quer um caminho próspero? Você quer uma jornada, uma caminhada próspera? O mundo pode ser, irmão, eu vou ter. Não te preocupa com isso. Tu andar com Deus bem, tu irá bem, tu será feliz. Não te preocupe, isso aí é de mesmo. Irmão, se tu guardar conforme está escrito e fazer, e não deixar apartar da tua boca a lei, o teu caminho vai prosperar. Toda a tua caminhada e jornada. Porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Verso 9, é a terceira vez que ele manda Josué se esforçar, que é 4 vezes. Não te mandei eu, esforce-te com ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha como o caminho vai prosperar. Fará prosperar o nosso caminho, que é a nossa vida com Deus. Não tem riqueza maior, irmão, do que a gente ter uma vida com Deus próspera, ser próspero. Aonde a gente vai, aonde está vazio, Deus começa a encher o celeiro. Aonde está caído, Deus começa a levantar. Ei, deixa eu te dizer, Deus ele vai dizer novamente: não te mandei eu, esforce-te com ânimo, não pasme, nem te espante. Porque, irmão, Deus está dizendo, porque ele vai andar por caminho, ele vai caminhar e vai querer voltar atrás, vai querer retroceder, vai querer temer, vai querer se espantar. Mas Deus já conhece a gente. Ele começa a dizer, mas se tu estiver bem animado, irmão, quando tu olhar para um crente, quando tu olhar para um pastor e ver um pastor bem animado, é porque ele já se levantou para orar, ele já se levantou para ler Bíblia, ele já se levantou para se consagrar, ele já se levantou para cantar e dar. Pode chamar ele para passar em qualquer caminho, ele vai prosperar, o Senhor vai com ele, o Senhor está na frente, pode ter certeza. E na hora que ele chegar no ambiente, e na hora que ele chegar no lar, na pessoa, na família, pode estar com o problema que for, ele não vai olhar desanimado, ele não vai estar cabisbaixo, ele não vai trazer derrota para a vida de ninguém, para o lar de ninguém. Ele está animado, ele sabe que ele vai começar a passar o ânimo dele, a traspassar o ânimo dele, a traspassar a coragem dele, e vai começar a trazer prosperidade. Aleluia. Por que Deus quer líder? Quer pessoas de frente animadas. Porque, irmão, uma
uma pessoa desanimada, ainda mais quem está na linha de frente. Você já pensou pregando derrota para ti aí? Você já pensou eu pregando tristeza? Ei, eu não prego, irmão, prosperidade, nem dinheiro, porque eu sei qual é a maior riqueza. Ei, dinheiro a gente não precisa pregar, a gente só precisa pregar Jesus, a gente só precisa pregar salvação, a gente só precisa pregar libertação, transformação, porque o resto Deus faz. Então, graças a Deus que ninguém vê eu pregando prosperidade, falando de dinheiro em longe de mim. Eu quero falar da grandeza, do poder que Deus deu na vida de Josué, e eu quero continuar, porque Deus vai fazer na tua e na minha. Agora imagina um homem desanimado, linha de frente, responsabilidade grande, porque aqui no começo Deus dizendo que vai conduzir o povo para eles possuir, para eles conquistar. Agora, irmão, estou de linha de frente, desanimado, abatido, caído. Como é que eu vou ver o povo se erguendo, se levantando, conquistando, se o povo está esperando de mim, se o povo está se esperando em mim, o povo está olhando para mim? Alabaçu e bicalabá. Então não te mandei eu esforcei o ânimo, não passe nem te esconde, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Sou coisa boa, irmão, quando eu estou animado, quando eu estou encorajado, eu sei que meu Deus, aonde eu andar, aonde eu colocar a planta do pé, aonde eu colocar minhas mãos, aonde eu abrir a minha boca, vai prosperar, vai acrescentar, vai aumentar, algo vai mudar, o ambiente vai mudar, o lar vai mudar, a família vai mudar, o lar vai mudar. Se estava em treva, escuridão, a luz vai aparecer. Se estava tristeza, a alegria vai nascer. Mas que vai mudar, vai mudar. Porque aonde queres que tu andares, eu serei contigo. Ei, Deus fala isso em toda a vida. Ei, Deus fala isso em todo momento com o líder. Ei, o líder pode se acordar, irmão, até um pouco desanimado, mas Deus vai dizer, pode se animar, pode se levantar, pode se erguer, porque quando tu se erguer, quando tu se levantar, tem batalha lá na frente para tu enfrentar. Mas deixa eu te dizer, essa batalha, essa guerra, essa peleja, é eu que vou dar vitória, é eu que vou tomar frente, e tu vai ser mais do que vitorioso. Aleluia. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passa pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Deus, Ele vai mostrar, Ele vai dar, só que Ele quer que o povo esteja preparado. Quem é que prepara o povo? É Deus. Como? Falando. Deus, Ele vai falar. Diga o povo, Josué, que paz o arraial. Diga o povo que prepare comida, porque nós vamos possuir, nós vamos tomar posse de uma terra, de algo. Irmão, Deus já falou contigo, está aí me ouvindo? Deus já falou contigo, irmão, que tu vai tomar posse. Tu pode se preparar e se alimentar, pode se preparar e se animar, pode se preparar e encorajar, porque aonde tu colocar os teus pés, aonde tu for, o Senhor está contigo para tu conquistar. Tu vai ser conquistador, tu vai ser conquistador, tu não vai ser derrotado, não vai ser vencido. Não, Deus vai fazer nós conquistadores. Então Josué, e falou Josué do Benita e a Gadita e a meio trecho de Manassés, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dará descanso e vos dará esta terra. Bom, as coisas de Deus é tão poderosa que depois que Moisés morreu, a palavra vai falar e lembrar das palavras do homem de Deus, do que ele falou. Você está entendendo o tamanho do poder que é a mensagem que Deus fala ao meu coração? Vai relatar que Moisés mandou vossas mulheres, vossos filhos,
vinho, o vosso gado, fique na terra que Moisés vos deu. Desta banda do Jordão, porém, vos passarei armados na frente de vosso irmão. Todos os valentes e valorosos ajudaram-eles, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós e eles também possuam a terra que o Senhor vos deu lhe dar. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuirei a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. 3 versículos para encerrar. Verso 16 do capítulo 1. Então responderam o povo a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Olha o temor. Olha o temor, olha a obediência, a submissão para conquistar, entrar e possuir. Você quer conquistar, você quer possuir, você quer entrar, você quer tomar posse, se submeta à voz de Deus, à palavra de Deus. Mas pastor, é Deus, mas é Deus que fala através do homem. Ei, Deus usa o homem, ei, Deus usou Moisés, agora Deus relatou Moisés, agora Deus passou para Josué, e Deus vai usar Josué para o povo. E nessa noite, como profeta, sacerdote, Deus está me tomando da palavra de Moisés, de Josué, que é a palavra de Deus, para a tua vida, para nós conquistar, para nós possuir. Tem que obedecer tudo quanto o sacerdote, o homem que Deus escolheu, falar. Por quê, pastor? Porque eu só vou falar, quem Deus levanta só fala o que Deus manda. E eu estou falando nesse culto de doutrina a palavra do Senhor em Josué. Verso 17. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. O povo vai olhar, o povo vai observar. Será que Deus vai ser com ele, como foi com Moisés? Ei, o povo, ele vai observar, ele vai olhar e vai ver que assim, porque Deus falou, foi com Moisés, será com Josué. Doutrina, vou entrar agora. Verso 18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Aí, irmão, ele diz: tão somente essa Deus manda ele se esforçar no capítulo 1 de Josué e ter bom ânimo. E todo homem que for rebelde, você sabe o que é rebelde, irmão? Pessoa que não quer tomar conselho, pessoas que não quer se submeter, pessoas que não quer obedecer à liderança, o líder, vai morrer espiritual, vai ter uma morte decadente espiritual. E pense numa morte ruim, que a pessoa está morrendo e pensa que Deus está com ele e Deus não está mais, e pensa que Deus está usando ele ou ela e Deus não está mais, porque não está dando ouvido, o líder não está dando ouvido àquele que Deus levantou na terra. O que eu entendo, igreja? Vou começar a doutrinar. O que eu entendo? Mesmo que rebelde não queira dar ouvido, vai ter alguém que vai dar, que não é rebelde, que é obediente, que é obediente. Tem mais, quando alguém não der ouvido, Josué, eu vou dizer para ti de novo: não olha para ele que não está dando ouvido, que é rebelde, porque quem vai tratar com ele ou com ela sou eu. Agora eu quero que tu ouça mais uma vez. Então tem bom ânimo e esforça. Não para, não desanima, não se espanta, não te assombre, não, Josué, porque irmão, tudo vai estar trancado agora. Vão fechar Jericó, ninguém entra, ninguém sai. E aí Josué tem que estar de pé, levantado, animado, encorajado. Naragassuri alabá. Josué vai passar o Jordão. E aí? Ele vai ter que falar para o povo: faça assim, toca assim, a trombeta, toca assim, a buzina, e o povo vai ter que obedecer. E quem não obedecer vai ter como rebelde.
rebelde e vai morrer. Você sabe por que muita gente hoje troca de igreja como troca de roupa? É porque não quer obedecer o pastor, e muitas vezes quer ser mais usado do que o pastor, muitas vezes quer ser melhor do que o pastor, quer ser mais bom do que o pastor. E eu não estou dizendo isso para uma pessoa, não, eu estou dizendo isso em geral. Deus, irmão, Ele é organizado. A Bíblia fala que Deus, no Velho Testamento, quando morria alguém, quem ficava no lugar era filho ou irmão. Você sabe por que Arão não ficou irmão de Moisés? Porque desobedeceu. Mas Josué estava lá. Era Moisés dizendo: ei Josué, eu vou subir o monte, fica aqui embaixo. Olha a vontade de Josué para subir, para sentir a grama. Mas é o meu líder que está falando, eu não posso ser mais do que ele, eu tenho que obedecer. Onde é que Josué está agora? Onde é que Josué está agora? Ei, obedeça a tua liderança, obedece o teu líder. Eu não estou falando só de mim, não. É todos os líderes, você tem que obedecer para que te vá bem, para que prospere o teu caminho. Mas pastor, eu tenho uma sede, uma vontade até de ser usado mais do que o meu líder. Aí então eu tenho uma sede, uma vontade de obedecer mais do que o seu líder, de buscar mais do que o seu líder, de se animar, de se esforçar, de ler Bíblia, de guardar o que está escrito. Não abre a caçubica. Hoje, irmão, a vontade do povo é olhar para o altar, a maioria, infelizmente, e dizer: eu quero a posição, eu quero nome de pastor. Ele tem nome de pastor e um bocado que vai para o inferno, que só tem nome e não tem escolha, nem chamar de Deus. Não é brincadeira, não, meu irmão. Não é para ter só nome de pastor, é para ser nomeado por Deus, é para ser escolhido e chamado por Deus. Josué estava ali, obedecendo o líder, e o próprio Deus e o líder dele coloca as mãos e abençoa. E ele é cheio da sabedoria. Irmão, para nós saber entrar e sair, nós temos que ter sabedoria de Deus. Viu? Tem que ter entendimento de Deus. A gente se encontra em cada situação que a gente às vezes, mesmo sendo de Deus cheio de sabedoria, às vezes a gente não tem palavra. A gente diz: Senhor, agora é tu, é só o Senhor. O Senhor me trouxe aqui, até aqui o Senhor disse que eu vou prosperar, eu guardei a palavra, o mandamento, eu tive cuidado. A gente diz: é isso que eu quero, meu filho. Na hora que tu vê que não dá para tu, mas tu sabe que tem um Deus no céu que lidera tu aqui na terra, mas que Ele tem resposta e tem saída para tudo. Então todo homem que for rebelde a tua boca morrerá. Você já viu de cá? Vou obedecer homem não, vou obedecer a Deus. Eu obedecer liderança homem vai só apanhar, viver na teia, viver cabisbaixo, viver só apanhando, quando sempre morre espiritual. E nem adianta trocar de igreja, que lá na outra tu vai ser rebelde também, vai carregar rebeldia lá pro outro lado. O problema não está em igreja, o problema não está em pastor, o problema está na pessoa. Aí Josué está ali, Deus 4 vezes fica de pé, se levanta, se anima, porque líder, irmão, tem que estar levantado. O líder ele sofre muito no mundo espiritual, pancada, reação, atalho. Mas deixa eu te dizer, se ele sofre por mal, tudo isso o Senhor vem com bálsamo, o Senhor vem com refrigério. Que eu faço no Senhor, pastor? É só óleo, é só azeite? Não, é quando o líder está daquele jeito. Aí Deus começa a dizer: eu estou esperando tu falar, eu estou esperando tu falar. Aí Deus começa a esperar o líder falar e dizer: Senhor, eu não estou mais para aguentar. Aí o Senhor vai dizer: pois tem ânimo de novo, pois se levanta de novo, pois se encoraja de novo, pois tem coragem de novo, porque tu vai vencer de novo. É uma conquista atrás da outra, irmão. É derrotando um urso hoje, amanhã um leão, e depois a fera, e tudo que vem pela frente. Aleluia. Então é assim. Tem uns 5 minutos para encerrar.
Tem gente que não aprende, se acaba espiritual, mas não quer dar ouvido ao líder, não quer dar ouvido quem está na frente, quem Deus colocou, vai morrer. É Bíblia, capítulo 1 de Josué, versículo 18, é Bíblia. Todo homem que for rebelde a tua boca e não ouvir as tuas palavras e tudo quanto te lhe mandar, morrerá. Então o líder não vai falar, líder de verdade, pastor de verdade, não vai olhar para o ovelha e dizer assim: ei, vai por esse abismo, ei, vai por esse buraco, ei, vai por esse caminho escuro. Não, o líder que é líder vai dizer: ei, meu filho, como Paulo para Timóteo, ei, não despreza a tua mocidade, ei, meu filho, sem exemplo, no falar, na paciência, no dom do Espírito Santo, sem exemplo. O líder ele vai caminhar como Moisés encaminhou Josué. Josué agora é líder. Josué agora vai tomar de conta do povo. E Deus vai dizer: não tema, assim como eu fui com o meu servo Moisés. O que é servo, irmão? Não é porque a gente é líder, deixa de ser servo, não. É porque serve, é porque obedece, é porque se submete, é porque atende a voz de Deus. Atenda a voz do Senhor quando Ele falar. Pode ser pelo menino, imagine pelo teu líder que Ele colocou. Pode ser pela criança, pode ser pela mulher que é usada por Deus, não tem nome de pastor, de missionário. Pode ser por quem for. Se for a voz de Deus, obedeça, porque você vai viver e vai prosperar o teu caminho. Palavra de vida. Palavra de vida. 4 vezes. Vou encerrar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só meu Deus. Jericó estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Só que tem um Josué de conquista. Ei, seja conquistador, você que está me ouvindo. Seja homem, seja mulher, o Espírito Santo habita. Conquista, fica lá na frente mesmo. Às vezes as muralhas de Jericó tá lá, tu vai dar 7 passos, tu vai dar 7 voltas, vai cair tudinha. Ei, e é com ânimo, é de pé, tu vai dar as voltas e elas vão cair. Calada, surimi calabá, tá cerrado. Ninguém entra, ninguém sai. Aí Deus diz assim: Josué, pode se esforçar que eu vou colocar tudinho na tua mão. Vou dar tudinho na tua mão. Ei, Deus tem isso para dar na minha mão e na tua. É nós ter o ânimo, é nós se encorajar, é nós se levantar para a batalha, para a guerra, para a beleza. Pode ter certeza que o general vai na frente. Ele vai na frente. E ele não perde batalha. Ele não perde batalha nem guerra de peleja. Você já imaginou, irmão, tudo fechado, não entra, não sai? Aí Deus vai mandar tocar a buzina. Para tocar a buzina tem que ter força, tem que ter garganta. Para tocar a buzina tem que atender a voz do líder. A multidão do lado de Deus, a multidão que Deus quer levar para possuir a terra, para tomar posse dela e da herança, tem que ter voz. Na Arábia, a mamão da caçula e pastor está machucando, pastor está com ele dolorido, dói a luta, a guerra, a beleza, que a gente chora e não sai voz. Eu preguei ontem que não precisa nem eu e você abrir a boca, ele já sabe o que nós estamos pedindo. Eu falei de Ana aqui, que ela movesse alguns beijos e o próprio sacerdote não tinha vida com Deus, não tinha compromisso com Deus, não se levantava, não se animava, não tinha coragem. Olhou para ela e disse: está embriagada, está cheio de vinho. Aí ela prudentemente disse: não, eu estou, sabe o que? Aflita de espírito, triste de espírito. Tem gente, irmão, que não entende, não compreende a tua guerra, a tua luta, a tua peleja, a tua tristeza. Mas Deus, ele compreende, como era de Josué, que estava do lado do líder dele, vê o líder dele morto, e ninguém acha o corpo do líder, ninguém acha. Vê como é que ele estava. Imagina, irmão, alguém que obedece, porque ama o líder, porque quer bem, porque é de líder. Agora ele morreu.
É 30 dias de choro, de plano. Se cumpre os 30 dias, chama ele, filho de Nun, Josué. Agora ele cheio de sabedoria. Vai agora mandar o povo, ordenar o povo, para entrar e possuir e herdar a terra. Mas como é que ele está? Para 4 vezes no capítulo 1, Deus diz: então somente muito tempo, ânimo. É Deus. Deus conhece a minha vida, a minha estrutura. Eu sou humano, você é humana, você é humano. Como é que você está? Para ele dizer: tem ânimo, te esforça, te levanta, encoraja. Será que ele estava sem coragem? Será que ele estava desanimado? Será que ele estava com medo de enfrentar as mesmas coisas que o líder? O que foi que o líder enfrentou, pastor? Vou encerrar. É orquídea. O que foi? Sabe o que o líder muitas vezes enfrenta, irmão? Ele vai para o monte orar como Moisés, 40 dias, 40 noites. Está orando, está santificando, está buscando as tábuas da lei, está buscando as escrituras, o mandamento para passar para o povo. Quando desce o monte cheio de Deus, com a tábua da lei na mão, o povo está brincando, o povo está bebendo, o povo está dançando, o povo está se prostituindo, o povo está adorando bezerro de ouro. Ainda quer que o homem de Deus olhe e bata a palma e diz: está tudo bem, isso aí é bom para Deus, isso aí é agradável para Deus. Meu irmão, quando a gente está bem santo mesmo, quando a gente está bem santificado mesmo, até o mosquito que passa, a gente sai daqui, demônio, quer me perturbar, quer me incomodar, porque eu estou buscando o rei do rei, o Senhor, aquele que vive e tem todo o poder. Chocou uma às vezes a gente interpreta de chato, não. É porque o líder quer ver o teu bem, quer ver a tua salvação, quer ver tu prosperando no caminho que tu está andando. E eu vou dizer, o líder, ele tem que ter visão de águia ampla. Visão espiritual mais do que a ovelha. A ovelha às vezes vai andando toda torta, a líder diz: não é assim. Você quer viver bem? Eu sei o que é isso, tenho intimidade com aquele que me colocou. Faça assim, aí tu vai dar ouvido dele. Porque, irmão, que tem de gente que quebra a cara, que está na pena, que está caído, que está derrotado, que o diabo está oprimindo, que o diabo está se andando, porque não dá ouvido à voz de Deus. Não é brincadeira. Só porque não quer dar ouvido é rebelde. Aí morre espiritual porque não quer dar ouvido à voz de Deus. Aleluia. Então ele estava, José, daquele jeito. Mas deixa eu lhe dizer, foi daquele jeito que ele passou o Jordão. Foi daquele jeito que ele mandou 2 espias, e a meretriz, que era pagã, prostituta Rabi, guardou 2 espias, e depois os 2 espias disse para Josué: ei José, aquela mulher fez um voto, aquela mulher fez um sinal conosco, se salvar ela, o pai dela, a mãe dela, os irmãos, a família todinha, ela vai guardar esse segredo, e não vai contar, ainda vai descer nós pelo muro, para ninguém nos pegar, nós ir lá para o monte se esconder 3 dias, e depois voltar. Aí passa o Jordão, aí depois vem Jericó, cercada, fechada, ninguém passa. Deixa eu te dizer, quando Deus manda tu se levantar para tu andar, para tu possuir, para tu herdar a terra, para tu tomar posse, pode estar trancado, pode estar fechado, pode estar amarrado, pode estar travado, pode estar dado nó. Ele vai desamarrar o nó, ele vai quebrar corrente, ele vai quebrar cadeado, ele vai quebrar algema, ele vai despedaçar ferrolho de bronze de pé, mas ele vai fazer tu possuir e tomar posse. Deus vai dar nas mãos de Josué e do povo. Deus vai dar nas tuas mãos. Agora obedece a voz de Deus. Eu vou dizer só o líder, mas a voz de Deus na vida do líder, ou de quem Deus usa na terra. Viu? Obedece. Só isso. Porque eu acredito que alguém que está jejuando, orando, se consagrando, reservado, separado, conservado, lendo Bíblia, se consagrando para Deus, ele não vai ter nada de porcaria passar da boca dele, não. Ele vai ter algo de Deus, palavra de Deus. A Bíblia fala que da boca fala que o coração está cheio. Então Deus diz: não desvia para a esquerda e para a direita, e toma cuidado de não apartar da tua boca o livro desta lei. É poderoso o livro dessa lei. É tão poderoso que quem não der ouvido do que sai da tua boca, morre. É poderoso ou não é? Então você quer viver? Guarda
essa palavra. Seja conquistador. Tome posse e possua o que Deus tem de melhor. O melhor dessa terra. Deus falou para Josué e para o povo. É nosso. Para Moisés, para o povo. É nosso, igreja. É nosso. Agora Deus, irmão, Ele não vai dar o melhor para tu cruzar os braços, as mãos, ficar quieto, parar. Ele se esforçar. O que ele disse? Esforça que eu te ajudar. Então Deus ajuda. Agora, esforça, levanta, ergue, tem ânimo, tem coragem, porque eu vou contigo e vai prosperar o teu caminho. Guarde essa palavra, você que está aqui, está ouvindo por essa live, porque Deus fala. Amém? Até esqueci que era doutrina. Agora, o Espírito Santo, aí não fica parado. Não tem como. Amém? E sexta-feira, né? Sexta-feira é a campanha forte. A mão do Senhor, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos é gravado para que não possa ouvir. E nem farias de Jericoacoara, né? Sônia está feito, Carlos Pérez não está muito bem. Vamos orar para essas vidas. Aleluia, né? Amanhã tem a live de 9 às 10, sexta-feira pela manhã também. E sexta-noite é a campanha. Deus já me deu ontem, não posso voltar atrás. Doutrina, terça-feira, e me deu a doutrina de hoje, é a campanha de sexta. E amanhã eu vou mastigar, bem mastigadinho, porque sexta-feira eu vou esquecer que é doutrina e é campanha. Porque hoje foi doutrina, bem, irmão? E Deus vai bradar mais forte do que hoje. Ontem eu disse que ele ia bradar hoje mais forte, e amanhã, depois de amanhã, ele vai bradar mais forte. Ele, o homem é pó, é cinza, é palha, mas quando ele deixa Deus bradar, ele entra no lugar, Deus sempre faz, opera e faz maravilha. Então Deus vai bradar sexta-feira aqui nesse lugar. Vamos orar por esses pedidos. E eu quero orar por pessoas que não estão conseguindo dormir, que não estão conseguindo ficar calmo, né, irmão? A batalha na mente, a guerra, amém? Mas Deus vai visitar, vai acalmar, vai tranquilizar e vai aquietar toda a tempestade de guerra na mente de cada um. Vamos orar? Vamos orar, né, irmão? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e querido, neste momento, nesta hora, mais uma vez quero te pedir perdão. É o final deste culto de doutrina. Ó Pai, visita lares agora, pessoas, o leito onde ele dorme ou ela, seja na cama, na rede, seja onde for, meu Pai. Deus, eu te peço os anjos do Senhor perto dessas pessoas, repreendendo os anjos do mal, os demônios, Pai, que quer assolar, que quer trazer perturbação, desespero, loucura. Ah, Pai, preocupação na mente, no pensamento, na memória, na consciência. Ó Pai, começa agora, meu Deus, a se levantar em favor, em prol dessas vidas, e dar um sono de Pai, um sono do justo, tranquilo, calmo. Pai, que essas pessoas durmam bem. Ó Pai, que essas pessoas, elas sejam anestesiadas e tudo que vier para roubar, para tirar o sono, meu Deus, repreende, meu Deus, queima, meu Deus, coloca a tua luz no quarto, coloca o teu resplendor, a tua mão, visita essas pessoas na madrugada, até amanhecer, dessa noite agora, e começa a habitar dentro do lar da casa, do quarto, e aonde elas dormem. Pai amado e querido, eu oro nesses pedidos de oração, abençoa todos, em nome de Jesus, e dá um sono do justo, tranquilo, calmo, e um sono abençoado por Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vou dar as bênçãos, sexta-feira, a campanha forte, 7h20 da noite. Amém? Glória a Deus. Tenda as mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre toda a igreja e aqui
aqueles que creem digam amém. Não esqueça de orar pelo pastor Marcelo, pela sua família, pela sua casa.